Hoje vamos conversar sobre assumir responsabilidade sobre aquilo que nós sentimos, sobre aquilo que nós fazemos e como isso pode ser libertador, ajudar-nos a livrarmos de apegos e de sofrimentos desnecessários. Olá, se tu ainda não me conheces, eu sou a Bruna, sou coach e terapeuta de desenvolvimento pessoal e podes seguir o meu trabalho aqui no meu Instagram. Porquê que eu resolvi falar aqui deste tema? Porque isto surgiu em sessão, uma conversa sobre o assunto, e no mesmo dia ouvi um podcast em que a rapariga falava exatamente sobre aquilo que eu estive a falar em sessão com a cliente. Foi como um sinal do universo, vais ter que fazer um vídeo sobre isso. E aqui estou eu. Aqui eu não estou a falar de assumir a responsabilidade de dizer, sim, fui eu que cometi esse erro. Porque isso é fácil de fazer, apesar de muita gente não ter essa capacidade. O que eu quero dizer aqui é assumir a responsabilidade sobre a maneira como eu me sinto, sobre a maneira como eu ajo perante uma situação. Ou seja, assumir a responsabilidade daquilo que eu sinto quando alguém nos magoa, quando alguém nos falta ao respeito, quando tem a ver com a atitude da outra pessoa. Quando nós estamos à espera de um closure, falando aqui, por exemplo, de relacionamentos, não, eu preciso que ele me diga o que é que aconteceu, eu preciso que ele peça desculpas, eu preciso que ele faça isto, que ele faça aquilo. Nós não estamos a assumir a responsabilidade daquilo que nós estamos a sentir, porque nós estamos dependentes da desculpa, da justificação, seja o que for, da outra pessoa, para nos sentirmos melhor. E aqui a questão é, porquê? Porquê que eu preciso tanto deste pedido de desculpas, dessa justificação, seja do que for? Pensa que se dói, é porque a ferida já existe, ela foi só cutucada. E muitas vezes nem sequer tem a ver com a pessoa em questão, a pessoa que estás ali dependente da justificação. Ela simplesmente cutucou ali uma dor lá de trás, que pode ser inconsciente, que pode estar adormecida. E essa situação, isso que aconteceu com esta pessoa agora no presente, foi um trigger para ativar essa dor. Tem uma situação que aconteceu em sessão que estávamos a falar de algo que o ex-namorado dessa pessoa fez com a nova namorada, algo que lhe disse que nunca iria fazer. Imagina que ele disse que ele não é do tipo de pessoa de comer ovos. Eu não vou comer ovos. E ok, viveram assim, felizes o tempo que tiveram que ser felizes, mas quando ele arranjou a namorada nova ele começou a comer ovos. E isso para a minha cliente foi um trigger. E eu perguntei, mas porquê que isso te chateia? E ela disse, porque ele disse-me que ele nunca ia comer ovos e ele agora está a comer ovos. Eu, ok, as pessoas têm direito de mudar a opinião. Porquê que isso te chateia? Porque ele disse-me que ele nunca ia comer ovos, mas ele está a comer ovos. Ok, mais uma vez, o problema aqui não é o que ele fez. Porque ele pode fazer aquilo que ele quiser. Ok? Nós também temos que pensar nisso. Nós podemos dizer, eu nunca vou comer ovos na vida, e de repente comer. Não faz de nós propriamente má pessoas. Porque nós temos direito de mudar de opinião. Portanto, eu disse-lhe, aqui o problema não foi ele ter comido ovos. Aqui o problema é o que é que tu sentiste ao ver que ele comeu ovos. Depois de andarmos aqui um bocado a jogar ping-pong, eu dizer o que é que ele te fez sentir, porque ele comeu ovos. Até que ela conseguiu chegar à conclusão que, entre muitas coisas, ela não era boa o suficiente. Esta situação levou para uma situação que aconteceu na infância em que ela não se sentiu boa o suficiente. Portanto, aqui o trigger não foi ele ter feito aquilo. Foi o que é que essa situação lhe fez sentir. Só que ela, nessa altura, ela não assumiu a responsabilidade daquilo que estava a sentir. Foi mais fácil culpá-lo e dizer, porque tu comeste ovos, eu agora sinto-me assim. E o que é que acontece também com nós estarmos à espera que a pessoa faça o que nós achamos que é correto? Isso pode nunca acontecer, porque primeiro, a pessoa pode estar a cagar para aquilo que tu pensas ou deixas de pensar. Ou para aquilo que ela fez. E segundo, na perspectiva dela, ela não fez nada de errado. Nós precisamos de ter em conta também que nós temos perspectivas diferentes. Apesar de nós termos aqui uma base, da sociedade do que é certo ou o que é errado, nós temos perspectivas diferentes em relação ao que é certo e o que é errado. Nós temos muita tendência a dizer, eu nunca faria isso. Portanto, estamos à espera que as pessoas também não façam. Enquanto eu digo que eu nunca mataria ninguém, um pai ou uma mãe que veja o filho ser abusado, se calhar não vai pensar duas vezes em dar uma paulada, um tiro, seja o que for, na cabeça do abusador. E vamos dizer que isso é errado? Perspectivas. E a estarmos à espera que a pessoa pense como nós ou haja como nós vamos estar à espera de pedidos de desculpas, de justificação, whatever, que pode nunca chegar. Mas aqui a questão é, o que é que tu vais fazer com isto? Tu vais ficar com essa dor para sempre? O que é que isso te vai servir? Mas eu sinto-me assim. Ok, mas o que é que estás a fazer em relação àquilo que sentes? Tu estás efetivamente a sentir o que tens que sentir ou estás a varrer para debaixo do tapete? Porque como nós nunca aprendemos a lidar, a gerir as emoções negativas,
nós não sabemos o que fazer com elas. E nós achamos que as emoções negativas são más, mas não têm que ser. As emoções negativas podem simplesmente mostrar-nos que algo não está bem. Nós podemos olhar para as emoções negativas e pensar, ok, se eu estou a sentir isto, o que é que eu posso tirar aqui desta situação? O que é que eu posso aprender com isto? O que é que esta emoção pode mostrar-me do que é que eu preciso de mudar na minha vida? Mas em vez disso, em vez de nos sentarmos com as nossas emoções e tentar perceber o porquê de estar a sentir aquilo e de onde é que aquilo vem, é mais fácil culpar outra pessoa por aquilo que nós estamos a sentir. Se tu tens uma situação pendente de um pedido de desculpas, ou pendente de uma justificação, para e pensa, o que é que estás a sentir? Podes olhar para esta roda de sentimentos e perceber e tentar ver com todas essas emoções que estão aqui, o que é que tu estás a sentir? Porque depois há essa outra coisa, que nós muitas vezes não conseguimos dar um nome à nossa emoção. Portanto, primeiro, dá um nome à tua emoção. O que é que estás a sentir? Podes até parar um bocado e tentar perceber onde no teu corpo tu sentes uma emoção. Se fores a ver bem, quando sentes raiva, se calhar sentes aqui, nos ombros, porque ficas com os ombros tensos. Há tempos vi uma coisa que não gostei de ver. Não foi surpresa nenhuma, mas mesmo assim fiquei desiludida. E eu senti aquilo no meu estômago. Eu senti como se tivessem dado um murro no estômago. Portanto, foi onde eu senti a emoção. E se prestares bem atenção, vais ver que sentes emoções em diferentes partes do corpo. Só que o que é que nós fazemos muitas vezes? Barremos para debaixo do tapete. E por fim, que pensamentos é que tens? Portanto, quando sentires a emoção, presta atenção àquilo que estás a pensar. Porque como estamos em piloto automático, os pensamentos passam assim. Mas se nós pararmos para pensar um bocadinho, vem aqui a situação. Eu não sou boa o suficiente, isto é uma insegurança da minha parte, é falta de confiança, não é? Nós infelizmente somos bombardeados o dia inteiro com pensamentos negativos e nós não estamos conscientes da maior parte deles. Estar consciente é o primeiro passo para a mudança. Portanto, permite-te sentir, não fujas das tuas emoções negativas. Pensa que emoção é energia em movimento, faz mais sentido em inglês. Emotion, energy in motion. Todas as emoções negativas são energias que tens em ti. Se e porque não sabes lidar com elas, tu não fazes nada para essa emoção sair. Tu não falas sobre o assunto, tu não fazes terapia, tu não fazes journaling, tu não fazes desporto, não fazes nada que possa tirar essa emoção de dentro. Portanto, ela fica acumulada. Imagina uma vida inteira de emoções negativas, não geridas, acumuladas dentro de nós. Portanto, senta-te com a tua emoção, para pensar um pouco naquilo que estás a sentir, para prestar atenção aos teus pensamentos, escreva sobre o assunto porque também vai ajudar a pôr as coisas por palavras e tenta associar esse sentimento a algo que tenha acontecido na tua infância, lá para trás. Quantas vezes nós culpamos os nossos pais, não é? Culpamos algo que aconteceu no passado. Sim, já me aconteceu muita coisa, por isso que eu sou assim. Não estás a assumir a responsabilidade. Porque a partir do momento em que tu tens consciência que tu és assim, que tu fazes assado e não fazes nada para mudar, é uma escolha tua de ser assim. Não, eu sou assim porque a minha mãe bateu-me quando eu era criança. Eu sou assim porque eu fui traída pelo meu namorado. Não! A partir do momento em que tu percebes que tens esse comportamento e tu continuas a ter esse comportamento, é a responsabilidade tua. Tu escolhes ser assim. Tu precisas de assumir e aceitar essa responsabilidade. Seja de mudar, seja de continuar como és. Não culpes mais os teus pais, não culpes o teu primeiro namorado. A partir do momento em que tu és consciente, a responsabilidade é tua. Porque se não assumes a responsabilidade, a tua vida não muda. Porque não queres tu. Não queres tu, são sempre os outros. É sempre o chefe, é sempre o trabalho, é sempre o colega, é sempre o namorado. São as circunstâncias, são as situações, são as outras pessoas, nunca és tu. Como é que tu vais mudar? Como é que tu vais melhorar a tua vida se não queres tu? Tu és responsável por aquilo que fazes, por aquilo que sentes. Por mais merdosos que sejam esses pensamentos, que sejam esses sentimentos, que sejam as tuas ações, tu és responsável por isso e tu precisas de assumir essa responsabilidade. Muda aqui a perspectiva das coisas. Não é, esta pessoa fez-me isto. Não, esta pessoa teve esta atitude e essa atitude fez-me sentir isto. Lembra-te, a atitude, o comportamento da outra pessoa tem a ver com ela. Se ela te trata mal, diz mais dela do que de ti. Se ela faz alguma coisa errada, aquilo diz mais dela do que de ti. Mas a partir do momento em que te dói, isso já diz mais de ti do que dela.
Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e considerar subscrever o canal. Se ainda não me segues no Instagram, deixo aqui mais uma vez para ir lá espreitar. Um beijinho muito grande e até para a semana.